o edital, muitas das vezes, vai espelhar aquilo que o termo de referência está trazendo, justamente porque no termo de referência nós teremos as especificações mais aprofundadas do objeto, quanto à sua forma de prestação de serviço ou sua forma do fornecimento, conforme já citamos aqui nessa nossa conversa. Olá, estamos de volta aqui com o professor Tiago Benassi. Porém, este aqui é o vídeo de número 2. Se você não assistiu a primeira parte, o professor deu uma verdadeira aula sobre projeto básico nas licitações. E nesta segunda etapa aqui da nossa entrevista, ele vai falar aí sobre o termo de referência, inclusive fazendo um comparativo, né? Ou melhor, a diferença entre o projeto básico e o termo de referência. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Boletim Diário e o espaço é todo seu. Olá, licitante! Tudo bem? E o meu convite especial é para você aí da região de Porto Alegre. No dia 11/8, nós estaremos ministrando um workshop totalmente gratuito falando sobre a nova lei de licitações. E o link de inscrição está aqui embaixo. A gente se vê no dia 11/8. Até mais e tchau, tchau! Professor Ricardo, muito obrigado. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Um prazerzaço poder estar aqui contribuindo com esse quadro que tem fomentado o assunto sobre as licitações. É um assunto que a gente tem uma relação de amor e ódio. Ou você ama ou você odeia. Quem está nele é porque com certeza ama, porque nenhuma outra obrigação faz a gente passar por certos percalços que as licitações nos traz, se não for por amor. Então, estamos aqui para contribuir e vamos a ela. Por favor, professor, vamos falar então aí sobre a importância do termo de referência. Por favor, professor. Muito bem. O termo de referência, ele foi uma nomenclatura trazida através do decreto 355 de 2000, que, por incrível que pareça, é o decreto que regulamenta o pregão antes mesmo que a lei do pregão, a 10.520, pudesse ser editada e publicada. O termo de referência, assim como o projeto básico, ele é uma carta, é uma bússola que vai trazer todas as orientações necessárias e inerentes à aquisição dos bens, né, ao fornecimento dos bens, ou a contratação ou prestação dos serviços, depende de que lado da mesa você esteja. Se estiver do lado da administração pública, vai falar a respeito das especificações para as aquisições e contratações. Se estiver do lado do privado, vai falar a respeito do fornecimento, da venda ou da prestação do serviço. A gente, feita essa pequena e breve introdução sobre o termo de referência, podemos fazer uma breve também distinção sobre o termo de referência e projeto básico. Na verdade, via de regra, ou basicamente podemos dizer que o que muda de um documento para o outro é basicamente a questão de sua nomenclatura. Enquanto o projeto básico ele vem estabelecido lá na Lei 8.666, a famosa ou quase conhecida Lei Walking Dead, que morreu, mas ainda está viva, até pelo menos abril de 2023, se até lá nada acontecer. Na 8666 vinha a previsão do termo do projeto básico, e enquanto que para a Lei do Pregão, a 10.520, espelhando aquilo que o Decreto 355 de 2000 trouxe, o documento que constará essas informações minuciosas, né, essas especificações mais a fundo sobre o objeto da licitação, é denominado de termo de referência. Então, que podemos dizer que termo de referência nós utilizaremos quando se tratar de pregões e projeto básico quando se tratar das demais modalidades que estão estabelecidas na Lei 8.666. A Lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitações, ela ainda traz as duas figuras, as duas nomenclaturas. Porém, ao fazermos a leitura textual do que a própria lei fala, podemos perceber que os dois documentos se assemelham e muito em sua objetividade, a sua finalidade, aquilo a que se destinam. Assim como o projeto básico, o termo de referência vai trazer todas as especificações minuciosas sobre o objeto da licitação, sobre a sua forma de fornecimento, a sua forma de entrega, ou então a forma da prestação de serviços, e trará também a questão da qualificação técnica necessária ao objeto, trará também a questão da forma de fornecimento ou da forma da prestação de serviço, as especificidades minuciosas quanto ao objeto,
Trata também a questão das penalidades quanto ao eventual inexecução ou então alguma falha na execução contratual e trará demais situações necessárias à qualificação melhor, a especificação melhor do objeto. Tanto para o lado da administração quanto para o lado do particular, se faz necessário uma atenção redobrada também ao termo de referência, justamente pelo fato de que ali, naquele documento, nós encontraremos todas essas minúcias, essas especificidades que não estarão presentes, muitas das vezes, no instrumento convocatório, ou no edital, como preferirem chamarem. O edital, muitas das vezes, vai espelhar aquilo que o termo de referência está trazendo, justamente porque no termo de referência nós teremos as especificações mais aprofundadas do objeto, quanto à sua forma de prestação de serviço ou sua forma do fornecimento, conforme já citamos aqui nessa nossa conversa. Então, se faz necessário uma observação, demanda uma atenção um pouquinho maior quando o particular ele foi elaborar a sua proposta de preço, foi elaborar a sua oferta ao município em relação ao termo de referência. Assim como se faz necessário que o termo de referência do lado da administração pública seja muito bem trabalhado. Inclusive, agora a nova lei de licitações, ela traz um documento que é necessário, basicamente indispensável a todo termo de referência, que é justamente o estudo técnico preliminar. O termo de referência ele vai espelhar aquilo que o estudo técnico preliminar apresentar como forma de solução para a administração pública. Não é simplesmente a administração pública chegar e dizer eu quero comprar um veículo. O estudo técnico ele vai dizer se a aquisição do veículo ela é mais vantajosa para a administração do que uma eventual locação do veículo. O estudo técnico preliminar ainda é um documento que, embora já tenha sido muito citado na 8666 e na 10520 também, fazendo alusão à 8666, de forma explícita agora ele vem sendo apresentado na nova lei de licitações, na 14133. Tudo isso faz parte de um assunto muito interessante e muito importante, ao qual eu tento trazer aos colegas, para que a gente tenha uma atenção maior, sobretudo, do lado da administração pública, que faz menção ao planejamento. Nada pode nada pode trazer um resultado tão bom se não tiver, lá no início de tudo, um bom planejamento. O termo de referência, sem sombra de dúvidas, ele faz parte dessa essencialidade, dessa necessidade do planejamento. Porque, como dito, ele vai apresentar, ele vai externar ao público quais são as necessidades que a administração pública tem, qual a sua solução para a demanda daquela necessidade e como é que a administração pública vai fazer para adquirir ou para contratar aquele objeto que se faz necessário para o atendimento de sua demanda. Então, para a administração pública, tudo começa com um planejamento. O planejamento não é simplesmente o secretário, a secretária, fazer o levantamento de que precisa de repente, gêneros alimentícios e simplesmente a administração pública licitar um objeto de gêneros destinado à aquisição de gêneros alimentícios. Se faz necessário inicialmente um estudo, para que o quantitativo previsto no termo de referência ele seja compatível exatamente com as necessidades, bem como que seja atendido a observação se aquela forma de aquisição ela realmente se faz a mais necessária e a mais viável para a administração. E nesse sentido de ser a mais viável, não quero dizer que a aquisição de gêneros alimentícios não seja necessária. Pelo contrário, é indispensável à administração. Mas, de repente, ela pode ser especificada lá no termo de referência um melhor local para entrega, para auxiliar a logística da própria administração pública. Ao invés de o fornecedor ter que fazer a entrega daquele item em um determinado local só, o termo de referência pode prever que o fornecedor deverá fazer a entrega de forma parcelada em diversos setores espalhados pelo município. Para que isso seja possível, além dessa previsão, se faz necessário também que a administração pública atente para os custos que toda essa operação trará ao licitante. É uma balança, não podemos dar um sobrepeso maior para uma situação, por exemplo, para o lado da administração, bem como não podemos dar um sobrepeso maior para o particular. Digamos que seria um acordo entre as partes.
Por esse motivo, se faz necessário o planejamento, posterior ao planejamento, fazer o estudo para ver qual a forma melhor, a forma mais viável para a administração pública e também que não restrinja o caráter competitivo da licitação, para que posterior a isso seja elaborado o termo de referência, para daí então podemos partir para a licitação, eventual contratação e execução contratual. Necessário que, além dessa parte todinha prevista no termo de referência, posterior à contratação, a administração também se atenha à questão da execução contratual, pois a execução contratual ela deverá estar estritamente vinculada ao que está previsto no termo de referência. Não adianta a gente colocar a previsão para uma determinada ação no termo de referência e durante a execução contratual, o contratado ou a contratada agir da forma que bem entender. Exatamente, novamente repito, por esse motivo se faz necessário uma boa especificação do objeto, uma boa delineação a respeito da execução contratual e todas essas minúcias, todas essas informações a gente vai conseguir encontrar justamente no termo de referência. Termo de referência, que repito, enquanto tratarmos de pregão, termo de referência. Enquanto tratarmos das demais modalidades previstas na 8.666, projeto básico, que no final das contas eles se assemelham bastante. Já ouvi, inclusive, alguns comentários, algumas explicações a respeito do tema, dizendo que futuramente o que trataremos em questão de nomenclatura será projeto básico para obras e serviços de engenharia e termo de referência para as demais contratações da administração pública. Via de regra, o que nós temos em ambos documentos são documentos que norteiam o fornecimento, norteiam a aquisição da administração pública e para a administração pública, e um documento de análise indispensável para o particular, tanto para o particular, e também uma análise indispensável e minuciosa do lado da administração pública. A especificação do objeto ela vai ser toda delineada e bem detalhada no termo de referência, assim como também no projeto básico. Lembrando, a especificação do item, principalmente em licitações para aquisições, as especificações dos itens, eles devem ser a mais delineada possível. Porém, tomando-se a devida precaução, tendo cuidado para que essas especificações não direcionem aquele item a uma determinada marca, a um determinado produto, pois, via de regra, é vedada pela lei a indicação de marcas, salvo ser devida justificativa, e diga-se de passagem, essa justificativa nem sempre é da mais fácil de ser feita. Então, repito, uma devida atenção às especificações dos itens, elas devem ser muito bem atendidas e ser dada uma devida atenção a isso, para que não haja o direcionamento e para que também possa ser feita a melhor precificação daquele item a qual a administração pública deseja adquirir. E reiterando e reforçando, se o fornecimento se der de forma mais complexa, todos os custos operacionais que estarão envolvidos nesse fornecimento, nesta prestação de serviço que está sendo pretendida e exigida pela administração pública, esses valores eles devem ser contabilizados pela administração pública quando da aceitação e estipulação dos preços máximos admitidos no processo, para que o fornecedor ele possa ser cobrado, mas que também tenha condições de executar a cobrança que está sendo imposta a ele. Então, foi mais do que esclarecido. Você, assim como vários que já passaram aqui, né, faz parecer que a temática é fácil, mas não é. Mas, professor, foi sensacional a forma como você explicou. Tenho que frisar aqui, né, trazer um pouco aí da irreverência que tem neste quadro também. Nunca tinha ouvido dessa forma aí. Leio Walking Dead, né? Perfeito. Amei, a gente aprende todos os dias aí, tá vendo? E eu vou colocar até uma pimentinha, viu, professor? À vontade. Tem gente aí que tá aguardando e torcendo para que ela vire aí um Highlander, né? Para que ela não morra. É isso aí. Professor Ricardo, o desafio que foi imposto agora com essa nova lei de licitações, sobretudo para as pessoas que estão na ponta de cá, digamos assim, da corda, é um desafio um tanto quanto grande. A gente vem enfrentando uma desmistificação, na verdade, de muitos conceitos que já estavam enraizados na administração pública ou, de forma geral, no ramo das licitações,
E a gente está tentando, de certa forma, inovar com essas possibilidades que a nova lei traz. Talvez esse seja o motivo da torcida para que a 8666 se transforme em Highlander e não nos abandone nem tão cedo. Exatamente. E claro, né, professor, sempre se capacitar, como é o caso, professor, nós estamos gravando aqui, na semana anterior ele estava num evento aí, juntamente com a PAC, né, em breve vai ter um evento aí do professor também, e é isso daí, eu acho que é momento de se capacitar mesmo, de se preparar, né, independente do tempo que você tem de experiência, mas todos nós entendemos aí que agora é hora de afiar o machado, né? Tem que conhecer realmente a fundo. Eu vejo aqui, eu vivo isso. Todos os dias um especialista diferente, trazendo ali o seu ponto de vista, sempre agregando valor aí. E cada vez mais a gente aprendendo sobre esta nova lei de licitações, né, professor? Exato. Professor Ricardo, o direito ele evolui junto com a sociedade. Então, por maior que seja a experiência no ramo de atuação, se a gente não estiver em constante atualização, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, a gente já vai ficar sendo passado para trás, a gente já vai estar desatualizado. Hoje mesmo a gente pensa estar atualizado, mas com certeza amanhã, depois de amanhã, vai chegar algum entendimento novo e necessário se faz essa capacitação permanente para que a gente possa estar sempre atualizado e antenado com as novidades do ramo jurídico, sobretudo voltados para as licitações e contratos administrativos. Exatamente, professor. Portanto, você que nos acompanha aqui, não deixe de seguir o professor aí nas redes sociais. Ele coloca publicações lá sobre acórdãos, traz temas super atuais, então não deixe de seguir. O professor acompanhar aí a sua agenda e ele, assim como nós, distribui muito conteúdo, pensando sempre em você que acompanha aqui o nosso quadro. Professor, eu já quero agradecer aqui em nome de toda a família Forset, muito obrigado mais uma vez por sua agenda, por distribuir conteúdo e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço o convite, me sinto totalmente lisonjeado. A euforia tomou conta de mim desde o dia que eu recebi o convite a participar desse quadro. Estou às ordens por aqui, sempre que precisar e sempre que eu puder contribuir com alguma coisa. Um abraço a toda a equipe que faz os nossos bastidores, que são extremamente gentis e atenciosos. E reforço, estou às ordens para sempre que precisar eu poder ajudar. Muito obrigado, Ricardo. Com certeza você voltará aqui várias vezes e em breve, quem sabe, presencialmente. Não é isso, professor? Com toda certeza. Estou às ordens e na torcida para que isso aconteça o quanto antes. É isso aí. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Um abraço.